A gente sabe que muita gente viaja para inúmeros países sem dominar o idioma, até aí tá tudo bem, mas muitas vezes essas pessoas vão com outras que dominam determinada língua, buscam apoio de algum profissional local, mas um casal de Pomerode não só viajou, como ficou por quase 2 meses nos Estados Unidos. E acredite, sem falar nada de inglês, basicamente o básico. As aventuras se transformaram em um livro e hoje eles estão aqui para contar para gente. Boa tarde, Adilson e Silvana. Boa tarde, bem-vindos. Para falar de um livro que, pela capa, já vamos mostrar para o público, eu imagino que foi o que vocês mais falaram. Sorry, I don't speak English, but... Então, quer dizer, desculpe, mas eu não falo inglês, mas era assim que vocês se comunicavam em muitas situações, foi um mantra repetido por inúmeras vezes, né? Na viagem, a viagem demorou mais de 2 meses, foram 70 dias. 70 dias? E a gente repetiu isso diariamente em várias situações. O nosso inglês básico para se virar num restaurante, numa recepção de um hotel, numa loja. Mas a gente sentiu a carência de não conseguir construir amizades e relacionamentos que poderíamos ter feito pela ausência da língua. De repente fazer uma amizade, voltar a fazer uma viagem com aquelas pessoas, encontrar um lugar. Agora sim, o Adilson e a Silvana que estão aqui, eles me contavam que eles são basicamente recém-casados, casaram em 2022, aí tiveram aquela ideia da lua de mel. E quando a Silvana falou, ok, eu topo, sabe com o que ela topou? Viajar de motorhome. Para muita mulherada aí, eu imagino que fica na dúvida, será que eu vou junto com o marido? Bate essa dúvida, né, Adilson? Porque você já tinha dirigido motorhome? Não, nunca tinha dirigido, não. É um susto. O livro a gente conta desde os preparativos e eu cito, inclusive, essa primeira sensação dos primeiros 100 metros dirigindo o motorhome, que foi um susto, né? A sensação de, caramba, estou andando de caminhão, como é que conduz isso? O que eu faço agora, né? Como a nossa viagem era de longo prazo, a gente pegou um motorhome de um tamanho considerável, para que tivéssemos conforto por longa data. Então, o que faz diferença é que a estrutura americana é extraordinária, mas é um susto. Vocês começaram como o planejamento dessa viagem? Vocês são um casal aqui da nossa região, imagino que tenham muitos aí casais acompanhando a história de vocês e pensando, poxa, a gente também tem vontade de fazer uma viagem como essa. Quando vocês planejaram, vocês pensaram na barreira do idioma? Por exemplo, não falamos fluente inglês, mas vamos para os Estados Unidos? Como foi essa decisão, Silvana? Foi. Uma grande preocupação foi essa, né? O idioma. Mas há anos atrás as pessoas faziam e não existia nem o Google, não existia tradutor. Eu sou muito corajosa, então eu disse, vamos tentar desse jeito mesmo. Vai usando as tecnologias. Vai no tradutor. Eu usei muito tradutor, ele não. Ele é mais do arriscar. Eu fiz alguns semestres de inglês, mas falar é complicado. Falar fluente é sempre um desafio. Ele se arrisca e eu tinha vergonha. Então eu ia no tradutor e ele ia no carão. Então ficou dosado. Vocês se deram bem. E aí, Adilson, você começou o planejamento dessa viagem. Você, como disse, ficaram mais de 70 dias nos Estados Unidos. E aí você conta tudo isso no livro. Por exemplo, conta um perrengue pra gente. Alguns. Teve. A gente não teve em nenhum momento, nenhuma situação que de fato nos colocasse em perigo, em risco ou em medo. Não. Mas nós enfrentamos um tornado. Nossa. No noroeste da Flórida pegamos um tornado. Tornado mesmo, gente. O motorhome chacoalhava que a gente achava que as árvores do lado iam cair. Então, para a nossa cultura latina aqui, que não vive isso, foi um momento tenso. A gente enfrentou um breve acidente de trânsito, muito pequeno, mas como a cultura deles, qualquer minúsculo acidente de trânsito chama a polícia, faz os procedimentos. E aí, de novo, a dificuldade da língua, né? Você sentar num restaurante é uma coisa, você se comunicar com um policial em assuntos de um acidente de trânsito, preocupou. Então, os perrengues existiram, mas eu repito assim, façam enquanto puderem. E, Adilson, com relação ao idioma, teve uma situação assim que não destravava, você tentava falar, tentava explicar, fazia mímica e não ia? Muitas. Não foi uma, Vanessa, foram várias. É mesmo? Foram várias. Teve coisas que a gente deixou de fazer.
Do tipo assim, eu não consegui entender o que o garçom está me oferecendo. Desisto, me dá um morrito e fica por isso mesmo e tá tudo bem. Não ia ousar pedir nada diferente do cardápio se você não estava entendendo muito, né? Ousamos muitas vezes e erramos muitas vezes. O que errou? Por exemplo, pediu uma coisa e veio outra. Pedi uma coisa e descobri que não era aquilo, né? Então, a gente estava muito com o espírito de aventura, né? Como eu te falei, a gente andou 15 mil quilômetros, passamos por 23 estados americanos. Assim como o Brasil, a cultura regional americana muda totalmente. Você está na Flórida é uma coisa, você está em Nova York ou no Texas, são coisas completamente diferentes. Hábitos, costumes, linguagem, comida. Então a gente foi se aventurando em tudo que era possível, né? Vocês tinham um objetivo, me contavam, de ficar uns 5 meses. Mas foi a barreira do idioma que fez com que vocês ficassem 2 meses ou não? O que acabou mudando os planos aí? Não foi o idioma. O idioma, ele não nos colocou medo em nenhum momento. E eu digo para quem quiser, não precisa falar inglês, pode ir. Pode ir que você vai se virar. Pode se encorajar nessa frase assim, dizendo que sinto muito, não falo, mas dá para ir. A gente não ficou os 5 meses inicialmente previstos por uma questão profissional. Eu tenho meus negócios, ela tem os negócios dela, e por mais que trabalhássemos home office esse tempo todo, não dá. A gente tem um negócio para cuidar e precisa ser cuidado, né? Verdade. Adilson, quando que veio a ideia de vou reunir tudo isso num livro, vou contar os detalhes do planejamento, de como foi a viagem, porque é um registro não só para vocês, mas para encorajar quem também está com vontade de fazer uma viagem dessa. Eu acho que vocês foram ousados não sabendo o inglês completamente e também viajar de motorhome deve ter sido um super desafio, como a gente falava, né? A viagem começou, eu comecei pesquisando motorhome, qual modelo, qual uso, como funciona, o que era mais apropriado. Então, tudo isso está descrito no livro. Até para quem pretende, será que eu alugo ou será que eu compro? Qual modelo alugar? Qual modelo não alugar? As regras, por exemplo, um perrengue que você citou há pouco, né? É proibido trafegar com motorhome em Manhattan, na ilha de Manhattan. Então, em Nova York pode, mas em Manhattan não pode. Mas o meu GPS me mandou por um caminho que, quando eu me dei conta, eu estava dentro de Manhattan de motorhome, uma coisa que era proibida. Então, os perrengues, tudo isso está citado no livro. Então, você pode fazer sem falar a língua, você pode fazer com todas essas dificuldades, aprender a dirigir um motorhome. É como você comprar um carro novo, 3 dias depois você já está se adaptando a ele, né? Então, acho que tudo isso funcionou bem. E como casal recém-casado, Silvana, foi legal essa experiência de ficar mais de 2 meses no motorhome, num estilo de vida diferente, com esses desafios do idioma, né, e também da geografia? Assim, muita gente nos pergunta, amigos perguntam assim, para vocês como casal, como foi? Foi espetacular, porque é um espaço muito pequeno, a gente ficou junto o tempo todo. Daí alguém outro dia recente perguntou, eu disse, não, quando eu queria sair um pouquinho eu ia no Walmart, porque a gente dormiu muito em estacionamento do Walmart. Quem lê o livro vai saber que a nossa moradia era o Walmart. Então eu disse, quando eu queria dar um tempinho eu ia no Walmart. Mentira, eu ia fazer comprinha. Mas assim, não, foi muito fortalecedor para o nosso relacionamento. E aí era para ser a lua de mel e foi. Eu tô vendo que tem aqui, ó, uma foto. Vamos dar um close aqui, Júlio? Um close aqui nessa foto do casamento. Então, Silvana, já dá para prever uma próxima viagem? Já está programada. Já está programada, Edilson. Dá para dar um spoiler? Já está programada. A gente deve sair daqui final de outubro, início de novembro. Final de outubro, início de novembro, vocês já vão para uma nova aventura. Dá para dar spoiler o lugar? A gente quer fazer o que os 5 meses teriam nos permitido, ou seja, nós vamos fazer a costa oeste, agora o outro lado dos Estados Unidos. O outro lado também de motorhome? Também de motorhome. Então, gostaram da experiência? Eu digo assim, ó, eu como mulher, com muita mala, muita bagagem, se pudesse, nunca mais iria para ir num hotel, faz mala, desfaz mala, vai para outro hotel, vai para outro hotel. Porque é prático, tá põe tudo ali. Lá, Gostei põe no disso, armário. já um olhar põe no que eu armário, não tinha percebido. Exatamente, e só tira depois de 60 dias. Nossa, maravilhoso. Foi espetacular. Isso então é bem prático.
Agora o pessoal da produção disse que chegou uma pergunta que é a seguinte, como vocês se planejaram, porque o Adilson é empresário, você também é empresário, como vocês se planejaram financeiramente e para deixar tudo aqui tocando, os negócios e poder curtir mesmo a viagem? Vanessa, não vamos ser hipócritas, uma viagem dessa não é barata, né? Aliás, o custo do motorhome é mais caro do que se nós ficássemos em hotel. As pessoas não entendem isso. Eu planejei todo o fluxo financeiro da minha empresa para que ela caminhasse na minha ausência e as despesas da viagem nossa propriamente dita, a gente tem até orgulho de dizer. Eu sou harleiro, sou motociclista, eu vendi o meu carro e a minha motocicleta para custear a viagem. Para custear a viagem. Acreditando que era um sonho, que era um investimento. Eu já passei dos 50, né? O que mais eu posso esperar da vida? Eu tenho construtora, eu construo imóveis, apartamentos, e eu digo, o dia que eu morrer, se eu deixar um imóvel de herança ou 20, não faz diferença. Agora, as coisas que nós vivemos, um exemplo, né? As pessoas se programam para ir à Disney, sonham em ir à Disney, famílias inteiras, e a gente sabe que não é para todo mundo. Sim, e não é fácil. Valor bem alto. No livro, se você observar, nós visitamos dezenas de lugares icônicos. Em Nova York, no Estado da Liberdade, em Manhattan, Times Square, Casa do Elvis Presley, Museu da Harley Davidson, Hall da Fama do Rock and Roll. Pontos turísticos que são sonhos, Pontos turísticos, né? Que as pessoas passam uma vida inteira e não conseguem fazer, nós fizemos todos numa única viagem. Nós fizemos muitos pontos Então, turísticos. pelo sorriso de vocês, eu tô vendo que é só satisfação. Eu fiquei super curiosa. O livro a gente encontra onde? Pois é, o livro é uma produção própria, porque não temos o propósito de comercializar livro, mas ele está à venda na Refopa, que é uma papelaria em Pomerode, está à venda na loja do Museu Interativo Brasil-Alemanha, também em Pomerode, ou no nosso Instagram, Facebook, WhatsApp. A gente fez um Instagram da viagem, eu queria passar esse. Exatamente, eu abri aqui. Qual é o endereço? Por causa disso. 2023, que foi ano passado. 2023. _ Sil _ Altrão. _Sil _ Altrão. Então tá fácil de achar vocês lá então nas redes sociais. E eles aí contam e dão mais detalhes. Eu estava folhando aqui enquanto a gente conversava. Tem várias fotografias, é bem legal e pode inspirar muitos casais que estão acompanhando aí o nosso Ver Mais e querem se programar para fazer uma coisa diferente, né? Tá certo. Adilson, obrigada pela presença aqui no Ver Mais. Silvana, obrigada também. Nós que agradecemos. Contando um pouquinho aí, encorajando essas pessoas, né? A Sempre, sair da Vanessa, rotina. Sempre. Muito bom. Quebre a sua barreira e faça. Faça enquanto as pernas permitem. É verdade. Obrigada mais uma vez. A nós. A gente recebeu esse casal querido aqui de Pomerode, contando as aventuras aí pelos Estados Unidos.